Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje vamos tentar fazer um vídeo mais curto, tá? Mas para sempre glorificando a Ele, glorificando Ele eternamente. E iniciamos a reflexão dessa semana, meus amados. Em Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 5, que fala da seguinte forma, Tu te encontras com aquele que se regozija e opera justiça, aquele que se lembra de ti em teus caminhos. Eis que tu estás furioso porque nós temos pecado. Nos pecados temos estado longo tempo e poderemos ser salvos. A palavra de Deus nos traz assim hoje um questionamento, tá? Um questionamento. Em outra língua, essa daqui que eu acabei de ler em outra tradução, foi a King James, a que eu acabei de ler. Em outra tradução, ela diz o seguinte, Isaías 64, 5. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? Meus amados, fala do prazer, que Deus tem em ajudar aquelas pessoas que buscam a Ele. Entendem isso? O Senhor é buscado, pelas pessoas. E aí Deus tem grande prazer em ajudar a essas pessoas. Entendem? E quando não o fazemos, quando não buscamos a Deus, é por estarmos em pecado. E se estamos em pecado, como poderemos ser salvos? Entendem que são as perguntas, são as afirmações que estão aqui agora, Nós já vimos que Deus tem uma alegria em salvar as pessoas que precisam, e nós já vimos também que existe um questionamento aqui, tá? Como nós poderemos ser salvos? E como nós poderemos atender ao que Deus fala? Vamos ver então outra passagem bíblica que está em Samuel 12. Vamos aqui abrir a King James de novo, Samuel 12, versículo 14. Se vós temerdes ao Senhor e servi-los e obedecerdes a sua voz e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o vosso Deus. Versículo 15. Mas se não obedecerdes à voz do Senhor e vos rebelardes contra os mandamentos do Senhor, então a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra vossos pais. Quero continuar lendo aqui o versículos 22 do mesmo capítulo, do capítulo 12, e o 25, tá? 22. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo, Versículo 25. Porém, se vós continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós como o vosso rei. Meus irmãos, como poderemos ser salvos, E o que acontece quando não seremos? Bem, seremos salvos apenas pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. Não significa que fazendo algumas boas obras nós teremos certeza da salvação, pois ainda continuamos pecadores. Mas significa dizer o seguinte, O Senhor, versículo 22 aqui do capítulo 12 de 1 Samuel. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, pois aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo.
Versículo 25, do mesmo capítulo, mesmo livro. Porém, se vós continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós quanto o vosso rei. Nós entendemos que não somos salvos pelas obras, tá? No entanto, é as obras que faz com que o Senhor se alegre com a nossa presença, que se alegre com o nosso louvor. São as nossas obras que louvam a Ele. Quando alegramos a Ele, então o Senhor terá felicidade em nos salvar de todas as questões que necessitamos. Quando saímos do pecado, estaremos alegrando a Ele. Quando decidimos não pecar deliberadamente, viver disso, viver do pecado com consciência, estaremos alegrando ao Senhor e seremos salvos quando pedirmos o perdão, quando fizermos a oração de confissão e de pedido de aceitação novamente, não é? Então ele vai ter grande prazer em nos salvar, como fala lá em Isaías 64, tá? E existe uma questão, né? Como prosseguindo nós em nossos pecados seremos salvos? E as respostas são: prosseguindo, não seremos. Se nós prosseguimos no pecado, não teremos a misericórdia de Deus. Seremos salvos pelo grande nome dele, porque ele nos escolheu. Salvos em um modo de falar. No entanto, seremos o quê? Consumidos. É o que fala no versículo 25 aqui que acabamos de ler. Versículo 25, capítulo 12 de 1 Samuel. Deus vai nos salvar. Sim, ele vai nos salvar. No entanto, a morte vai existir para a gente. No entanto, seremos consumidos porque não paramos de pecar, mesmo sendo o povo escolhido. Então deve haver um cuidado com isso, sabe? Um cuidado muitíssimo grande para que a gente não perda a nossa salvação, não é? Aí, o Senhor recebe de braços abertos com alegria quem pratica a justiça, quem busca praticar verdadeiramente a justiça dentro do seu coração, né? E se nós somos esses, o Senhor vai se alegrar em nos salvar quando precisarmos, quando tivermos a necessidade. Entendem isso? O Senhor vai ficar feliz em nos salvar. Porque mesmo que, aí você pensa, a gente pode pensar, né? Mas era para alguém justo precisar de salvação? É que nós somos justos não de uma forma completa. É estranho, né? Mas nós buscamos a justiça. Buscamos ser justo com todas as pessoas, com todas as situações, mas ainda assim não somos completos. Pelo pecado. Não vivemos. Nós que decidimos seguir a Cristo não vivemos mais pelo pecado, mas ainda assim pecamos, né? Então a nossa justiça não é completa, mas nós a buscamos. E eu tenho um entendimento, ainda não busquei nenhuma base bíblica para afirmar isso, mas tenho um entendimento de que quando chegamos ao nível de justiça, de perfeição, o Senhor não quer nos perder mais. O Senhor não quer correr risco de perder mais, e então Ele nos recolhe. Um entendimento meu, ainda não busquei uma base bíblica para isso, mas penso assim, né? E é o nosso objetivo, é o meu objetivo, atingir o nível de justiça em que Ele me busque, né? E que eu vá viver com Ele para sempre, tá? Meus amados, então o Senhor, quando a gente busca os caminhos dele, nós estamos buscando justiça. Quando a gente busca andar com ele, fazer as coisas que ele nos instrui, nós estamos buscando justiça, ser justos e andar para ele, não é isso? Mas nós vivemos em pecado, fazendo o Senhor se irar. Então aqui o pecado ira a Deus, não é isso? Como podemos ser salvos? Buscando a justiça, buscando seguir a Deus. Tá? E com isso quero dizer que há alguns tipos de pensamentos que surgem em nossas mentes, né? Claro, há o tipo de pessoa e há o tipo de situação em que você está, como você está. Você está desviado, você nunca aceitou a Cristo, você tem resistência a Cristo, você entende que Deus fala somente coisas boas e de que Ele não condena nada.
nós temos que entender como é o seu coração. O que você pensa a respeito da Bíblia, entende? Para poder explanar todos os pensamentos aqui. Mas eu vou explanar alguns. Primeiro, dizer aqui de que o Senhor não fala apenas coisas boas para agradar tudo. O Senhor não tem que agradar a nós. Ele tem que ser sincero, verdadeiro e nos salvar. Entende? Em alguns momentos ele tem muitas falas. Ficou estranho, né? Em muitos momentos ele fala sobre que agradam a nossa alma, que aliviam a nossa alma. No entanto, não são só esses momentos que existem. Em muitos outros momentos ele fala para que a gente se alerte, para que a gente tema e para que a gente obedeça para ganharmos o reino de Deus, porque o reino de Deus não vem somente com afagos e carinhos, ele vem com tratativas, ele vem com recomeços, com reconcertos, com mudanças de vida, com escolhas difíceis. Entendem isso? O Senhor nos guia assim toda a Bíblia. Porque a Bíblia não é somente coisas boas, ela não é somente aquilo que afaga o nosso ego, vem aquilo que vai contra todas as coisas que pensamos também. E quando vê esses momentos, o que fazemos? O que fazemos? Devemos entender que o poder é dele, que ele entende melhor do que eu, ele entende melhor do que você, ele entende melhor do que todas as pessoas, 7 bilhões de pessoas juntas, porque foi ele o criador de todos nós. Crendo ou não, foi ele quem nos criou. Então ele pensa muito melhor do que a gente. Ele sabe muito melhor do que a gente. Mas eu vivo assim, eu estou passando por dificuldade. Ele sabe. Mas eu não quero fazer isso, ele sabe. Mas ele necessita da nossa obediência, ele necessita da nossa justiça, andando nos caminhos que ele trilhou. Não é uma novidade. O que eu passo, o que você passa, não é uma novidade para as outras pessoas. Muita gente já passou por isso antes, né? E Deus tem necessidades, tem prazer em nos salvar. Muita, muita felicidade em nos salvar. Mas Ele quer obediência. Ele não tem a necessidade de nos afagar sempre. Às vezes Ele nos... Qual é a palavra? Estou tentando buscar a palavra aqui. Ele nos conflita, né? Ele nos confronta. É isso para dizer, você está andando certo mesmo? Você quer uma bênção, que eu sei que você ora porque está querendo uma bênção. Mas tu está andando certo como eu te disse para andar? E você anda errado, do jeito que pensa ser melhor e quer que eu te abençoe? Entende? Deus nos fala assim, Deus diz, não, ande como eu te disse para andar, e em um momento a bênção vai chegar, tá? É isso, meus amados, né? E aí podem haver uns tipos de pensamento, vamos a alguns tipos de pensamento, mas vou citar no mínimo 2 aqui, né? Um pensamento seria o seguinte, ó, eu não me desviei, eu continuo na igreja, né? No entanto, vive pecando, vive fazendo mal. E o diabo entende há muito tempo que ele não precisa tirar da igreja para ser controlador daquela pessoa. Na verdade, se ele domina uma pessoa dentro da igreja, então ele vai ficar muito mais feliz. Parafraseando meu pastor, que falou esses dias, pastor Edivan, ele disse que o diabo entendeu que não precisa tirar da igreja para ter seus próprios servos. E aí um dos pensamentos é esse que vem na gente, né? Eu não saí da igreja, estou na igreja. Mas está em santidade? Tem buscado o reino com justiça de verdade? Se não, precisa fazer. Se não está, vai ser necessário fazer. Não vai? Porque vai ser muito pior estar na igreja e continuar em pecado. Outra situação, outro pensamento que pode surgir é dizer, não me entreguei ainda, eu não tenho uma vida com Cristo, por que eu vou ser cobrado? Por que Deus quer que eu ande nos caminhos dele, ou está me negando alguma bênção porque eu não ando nos caminhos dele? Eu não me entreguei.
É um pensamento. E aí a gente pensa, né? Numa situação dessa, não posso ser cobrado. No entanto, o Senhor tem feito você conhecedor da palavra dele. Você tem conhecido a palavra dele, você tem tido os meios de conhecer, tem a Bíblia à sua disposição, tem as igrejas à sua disposição, tem pregadores à sua disposição, em vídeos, em todos os lugares. Você pode conhecer a palavra de Deus. Você é conhecedor e pode conhecer muito mais. E saber de tudo que ele tem necessitado da sua vida, de você, né? E isso faz o quê? Acontece o quê sabendo disso? Do que influencia na minha vida? Influencia que você vai ser cobrado. Influencia que o Senhor vai cobrar de você. Aquilo que você rejeita de conhecer, ele diz, você conhece sim. E se não conhece é porque não quis. E se não quis me conhecer, por que vai conhecer as minhas bênçãos? Entendem? Deus vai cobrar sim, né? Porque você tem acesso a tudo. Mas Deus falou comigo. Deus tentou falar comigo e eu não escutei. Eu não escutei quando Ele falou, quando Ele me buscou, né? Eu não quis ouvir. Então, você está rejeitando a palavra de Deus. Será cobrado. Você será cobrado como conhecedor, como tendo tido a oportunidade de conhecer. E não quis, você então você rejeitou a palavra dele. E se rejeitou, você será cobrado da mesma forma que uma pessoa que conhece. Entendem isso? Porque todos tivemos acesso às informações. Meus amados, a mensagem de hoje é de que Deus quer nos salvar, tá? No entanto, Ele necessita da nossa obediência. Ele necessita de que busquemos a justiça. E a justiça é Ele, né? Ele necessita de que trilhemos o caminho para Ele, para ficar com Ele, para que nós consigamos receber todas as bênçãos. Que bênçãos, Evanilson? Que Ele te prometeu. Ele te prometeu? Tu sabe que sim. Tu sente isso. Você sabe disso. Todas as bênçãos que Ele te prometeu, você vai receber. Assim que obedecer, não posso dizer o tempo. Mas quando obedecer. Entende? E a maior de todas elas, que é a salvação. Que é o nosso pós-arrebatamento, pós-morte. Ou morte, né? E o Senhor vai precisar da nossa obediência, da busca pela justiça, que é Ele. Meus amados, então firmamos o nosso vídeo por aqui. Encerramos ele por aqui, tá? Lembrando ao Senhor, Isaías 64:5. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. O Senhor ajuda aqueles que praticam a justiça e ajuda com muita alegria, né? E que se lembram do Senhor nos caminhos que trilha, tá? Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, o Senhor se ira quando prosseguimos nós em nossos pecados. Como então seremos salvos? E nós vimos como seremos salvos, como recebemos a misericórdia do Senhor. Em obediência, buscando trilhar os caminhos dele com justiça. Meus irmãos, paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guie em todos os caminhos que precisamos, tá? Trilhar, e até o próximo vídeo. Que Ele nos permita assim.